Vamos lá, pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. André Bittencourt na área. Se você caiu aí em algum vídeo recomendado, a gente fala sobre perícia judicial, perícia em assistência técnica, conhecimento técnico na forma de consultoria para seguradoras, para empresas, enfim. É sempre a ciência em favor da justiça. Basicamente esse que é o nosso lema. E a minha especialização é trânsito, incêndio e engenharia. Especificamente segurança do trabalho, elétrica, e tenho outros casos aí em outras engenharias também como exemplo, ok? Então vamos lá, o vídeo de hoje é a dinâmica de uma perícia judicial. Estou ali com a tela com alguns tópicos e aqui eu quero falar sucintamente como que é do início ao fim de uma perícia, ok? Com o seguinte, começa da seguinte forma: você vai se cadastrar no tribunal do seu estado, por exemplo, aí TJMG. Aí você vai ficar em um banco de peritos cadastrados, uma lista, ok? Então você deu o seu primeiro passo, submeteu a documentação, submeteu a cópia do seu diploma, a cópia do seu conselho, da sua pós-graduação, e isso foi validado. A partir da validação, você vai ficar nessa lista de peritos. O próximo passo é, caso aparecer no fórum, determinada vara que você se colocou à disposição, caso aparecer lá um tema que precisa de um engenheiro civil, apreciação de um engenheiro civil, para dar uma conclusão, responder algumas perguntas, você, se tiver essa formação, vai ser nomeado. Então, da nomeação, você tem um prazo para aceitação. Ah, eu aceito ou não aceito? Aí o que acontece? Você vai ter acesso, antes de aceitar ou não, aos documentos para ver do que está falando lá. Por exemplo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Só que na engenharia de segurança do trabalho é um conhecimento muito amplo. Pode ser que tenha algum tema lá que eu não consiga discorrer sobre aquele assunto. Eu sei discorrer mais sobre agentes químicos e biológicos. Aí tem um tema lá que eu não sou a melhor pessoa para fazer aquele trabalho. Então eu posso recusar essa proposta. Mas continuando no nosso passo a passo aqui da dinâmica da perícia. Meus documentos foram validados, ok? Fiz o meu cadastro. Teve uma necessidade na minha formação de um especialista para apreciar aquele assunto. Por exemplo, agente biológico, segurança do trabalho. Eu fui nomeado. Eu vou apreciar, vou fazer uma conclusão, responder uma bateria de perguntas e esse documento eu vou submeter à justiça. O juiz vai receber esse documento chamado laudo pericial judicial, vai avaliar e caso a minha conclusão seja, por exemplo, positiva, para caracterização de insalubridade em grau máximo. É um tema da minha formação aqui, mas eu concluí isso e embasei com base na norma NR15, ok? E lá está muito claro isso, eu fotografei e deixei claro o porquê daquilo. Então, além do exame pericial ter caracterizado de fato aquilo, eu tenho a formação necessária para falar sobre isso. Então tem dois requisitos aí: qualidade do serviço prestado e clareza, e a habilitação técnica daquele profissional, no caso eu, para submeter aquele tipo de argumento. Então, ok, fechou isso em um documento chamado laudo. O juiz vai apreciar esse laudo e vai fazer o seu trabalho. Dado esse processo aí, ele vai indicar, por exemplo, empresa X pague o devido adicional de insalubridade grau máximo para o funcionário Y. E encerrado o assunto. Como que o perito recebe ali o dinheiro nisso? Em duas situações. A primeira situação é caso o funcionário, o advogado do funcionário, faça lá uma petição de justiça gratuita. Ah, insuficiência de recursos. E aí o que acontece? Aí o Estado vai pagar essa perícia. Só que a perícia é gratuita para a pessoa. Para você, você vai ganhar o que o Estado te pagar. Isso vai demorar um pouco, geralmente. Qual que é a parte negativa? Que vai demorar um pouco. O valor é abaixo do que você merece, mas te dá experiência. Ok? O segundo ponto foi negada a insuficiência de recursos. A pessoa, esse camarada aí, trabalhador, que quer a perícia, para caracterização da insalubridade, aqui no caso,
ele tem que pagar o perito, ok? Então você vai dizer quanto que você vai gastar para fazer essa avaliação no local de trabalho do João. Depois fazer esse laudo que eu disse, caracterização com qualidade, mais habilitação técnica, ressaltando um documento que vai auxiliar o juiz. E nisso o João que vai te pagar. Ele não vai ter a gratuidade porque o Estado vai te pagar. Não, aí já é o segundo ponto, ok? Então, para o perito, basicamente é isso. Caso tenha alguma dúvida, por exemplo, você fez um trabalho que deu algumas dúvidas, gerou algumas interrogações, você pode ser chamado para responder quesitos também. Então vai ser feita pergunta para você lá e aí você vai esclarecer pontos duvidosos no seu laudo, tudo bem? Então basicamente essa é a dinâmica de uma perícia judicial e os pontos de maior importância para o perito, que é o cadastro, a nomeação, o exame, o tipo de perícia, né, que eu citei as duas, e o pagamento, como que é feito. Então é isso aí. Depois a gente conversa mais em um próximo vídeo.